Na essa unidade sobre planejamento de receita, nós vamos falar um pouquinho sobre os exercícios que você já tem condição de fazer e deve fazer para treinar, né, para entender o assunto. E depois, nas aulas síncronas, a gente tira as dúvidas, né, que permanecerem, né? Então, vocês viram que o professor explicou como se calcula o faturamento, qual a relação do ICMS, que o ICMS é um imposto por dentro do preço, já vem junto com o preço, normalmente, isso é o normal, e o IPI é calculado por fora, ou seja, com preço com o ICMS. É assim que funciona no Brasil. Então, essa explicação, agora eu vou fazer com vocês um exercício, para você ter condição de fazer os outros, tá? Vamos lá, então, na nossa lista de exercícios. Quando a gente fala sobre planejamento de receitas, nós temos alguns exercícios teóricos, né, que já fica o desafio para vocês fazerem, né? Inclusive tem um trabalhinho para casa, que a partir de uma série temporal, de no mínimo 10 dados, construa um gráfico de dispersão e trace a linha de tendência com a respectiva fórmula da reta. Utilize uma planilha eletrônica. Bom, isso na aula síncrona o professor vai mostrar para vocês como faz e depois vocês vão tentar fazer sozinhos. Aí nós temos um exercício aqui do Padovese, na página 280, que fica um desafio. Gostaria de ver se vocês conseguem fazer sozinhos, que se ficarem com dúvida a gente faz junto, tira as dúvidas, né, e corrige. Temos exercícios 7 e 8, que são exercícios de cálculo de IPI e ICMS, vejam aqui a alíquota de ICMS, a alíquota de IPI. E ainda temos um exercício de análise de sensibilidade do preço, em função da variação de preço, qual seria, né, a decisão empresarial. Seria vender mais com preço mais baixo ou vender menos com preço mais alto. Isso é muito interessante e atualmente nós estamos verificando algumas empresas que estão optando por causa da pandemia de reduzir a produção e botar o preço mais alto, né? Então estão optando por vender menos e mais caro, né? Mas enfim, é uma relação que não tem como fugir, porque a empresa também tem que ter rentabilidade. Então nós vamos fazer esse exercício 7, eu vou mostrar rapidamente para vocês como que se faz. Então, você dispõe dos seguintes dados relativos a uma indústria. O preço unitário médio de venda do produto em março de 2013 é 62. A quantidade prevista para a venda desse produto em março de 2013 é 1.370 unidades na periferia norte, 1.630 no centro e sul, 1.800 nas cidades vizinhas. A alíquota de ICMS incluída no preço unitário é de 18%. Eu esqueci de comentar que em Santa Catarina nós temos a alíquota geral assim, dos produtos 17%. Né? Muito produto é 12%, alguns produtos são 7%, mas a alíquota, alguns são 25%, mas a alíquota normal é 17%. Mas em alguns estados a alíquota é 18%. Em São Paulo é 18%, no Paraná é 18%, a alíquota geral. No Rio Grande do Sul é 18%, né? E a alíquota do IPI, não incluído no preço unitário, é de 15%. Bom, a gente já sabe que é não incluído, porque normalmente é assim, né? Mas, eventualmente, o exercício pode dizer que, em uma determinada situação, o IPI já está incluso no preço. O valor líquido de vendas, a gente precisa calcular o valor do ICMS, o valor do IPI, o total das vendas a cobrar dos compradores, ou seja, o faturamento, né? Esse é o faturamento, esse item aqui, ó. Total das vendas cobradas dos compradores. Então vamos lá no Excel, aqui eu já botei alguns elementos, né, algumas informações, para facilitar essa explicação e a gente não perder tanto tempo construindo essa tabelinha, né? Então, como é que eu calculo as vendas com ICMS da região norte? Então eu vou pegar esses 1.370 que eu copiei de lá e multiplico por 62. Opa! Esse 1.360 e multiplico por 62. Está aqui. Ok. E assim eu posso fazer em relação a os outros, né? Aqui eu vou fixar. Opa.
Deu. No Mac, às vezes a gente se atrapalha. E 1.630 vezes 62 dá 101. 1.800 vezes 62 dá 111. Né? Nós temos um total de vendas com ICMS de 297. O que número é esse? Aparece em algum lugar? Não, não aparece. Tá? Não aparece em nenhum lugar. Esse número aqui é um cálculo intermediário. Né? Agora vamos calcular o ICMS. O ICMS é esse valor, né, o valor das vendas com ICMS vezes, no caso aqui é 18%. Assim, pessoal, sem dificuldade. Né? E a gente replica essa fórmula para baixo. Vendas líquidas, então, é fácil também a venda com o ICMS menos o valor do ICMS. Agora, esse valor aqui, sim, é o valor que a empresa fica para a empresa 244. O ICMS e o IPI são tributos. Tá, professor, e por que eu tenho que calcular o IPI? Bom, o IPI é um tributo que tem que ser recolhido pela empresa, né? E ele também, às vezes, gera crédito e ele vem escrito na nota fiscal. E para eu calcular o valor do faturamento também, né? Quanto que eu tenho que pagar? Eu pago para o fornecedor 297, né? Essa aqui é a venda, as empresas que compraram dessa empresa aí, do orçamento que a gente está fazendo, elas pagam 297, 1.600? Não, a gente precisa considerar o IPI, que é cobrado também no processo. E o IPI é 15%, né, é a alíquota, multiplicado sobre as vendas com o ICMS. Né? E aí a gente copia a fórmula para baixo. Ficou meio feio aqui o negócio das linhas, mas não tem problema. Então o faturamento, o que é? A venda com o ICMS mais o IPI. Vejam que a venda com o ICMS é 297, mas o valor que a gente recebeu total dos clientes que compraram da empresa é de 342 mil. E assim, fácil, relativamente fácil, a gente calculou ou realizou um orçamento de vendas. Numa empresa, talvez, aqui a gente fez uma concentração de informações por região, mas a gente pode dividir, estourar essas regiões em unidades de venda, né? Bairro B, bairro A, bairro C, né? Cidade tal, né? Isso aqui pode ser tudo ampliado, esse demonstrativo, né? Lembrando, o que nós estamos calculando aqui? Um orçamento, né? Veja que quando o exercício explicou, ele disse, né, você dispõe, né, o preço unitário de venda do produto em março de 13,62. A quantidade prevista para esse produto para março, em março, é tanto. Então isso tudo é uma previsão de venda, previsão de preço, né? Então está aqui o orçamento de vendas construído nessa condição, tá certo? Bom, isso é bem operacional, eu queria mostrar, porque eu acho que alguém pode ter dificuldade. Agora, antes de chegar nessa, porque talvez a grande dúvida seja como que o cara chega nesses valores. Para isso, você vai tentar resolver esse trabalho para casa aqui, tá? Então é isso aí. Essa é a explicação desse assunto, planejamento de vendas. É óbvio que o conhecimento não termina na aula, você tem que exercitar e tirar suas dúvidas nas aulas síncronas, tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Ficamos por aqui. O próximo assunto será no vídeo seguinte, é a unidade 5 da nossa disciplina de planejamento e controle financeiro. Bom, eu voltei aqui porque eu achei importante eu explicar para vocês, ou dar um exemplo, sobre o trabalho para casa que está na lista de exercício da página 16. Né? A partir de uma série temporal aleatória, de no mínimo 10 dados, construa um gráfico de dispersão e trace uma linha de tendência com a respectiva fórmula da reta. Utilize uma planilha eletrônica.
Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês como é que se faz isso aqui, né? Então eu fiz uma lista aí de dados, né? Nós temos 10 dados, 11 dados aí. Então nós vamos inserir um gráfico para ir a linha de tendência para poder calcular, fazer uma cálculo de previsão, né? Então veja, não é difícil, né? A gente precisa ter uma série de dados, você vai escolher o número que você quiser. Aqui eu escolhi aqui no meu material essa listagem aqui de 90 até o ano 2000, uma quantidade de vendas de um determinado produto, né? Vamos, já que a gente tem falado muito em moto, vamos imaginar que seja uma empresa que vende moto, é um dos tipos da moto lá. Então vendia em 90, no 1900, e no ano 2000 está vendendo 3.400 motos. Então a gente seleciona, né, o período, a tabela inteira, e insere um gráfico. Seria um gráfico. Aqui eu vou usar esse recomendado. Aí você pode escolher, eu acho que esse aqui me agrada, esse gráfico aqui, né? Vendas, então tem os anos aqui e a quantidade de vendas, né? E aí eu clico em cima dos gráficos com o botão direito e adicionar linha de tendência. Essa é a função, tá? E ali aparece, tá? E que tipo de linha de tendência você quer? O Excel já me deu a ideia, ele leu os dados e sugeriu a linha de tendência linear. Veja, se fosse exponencial, essa informação aqui teria que, o gráfico teria que ter uma característica exponencial, né? Teria que ter essa carinha de uma coisa que estaria crescendo assim, né? Mas não é o caso. Então ele deu a ideia exponencial. Se fosse logaritmo, ele teria que ter uma carinha assim, ó, crescia muito, estava decrescendo o ritmo de crescimento, né? Estava, diminuindo o ritmo de crescimento. No caso, ele disse linear. E aqui embaixo, normalmente é mais fácil de calcular quando é linear. E aqui embaixo a gente tem a condição de exibir a equação no gráfico. Está aqui, a equação está aqui. Vamos colocar ela com letras maiores, né? Para ficar mais visível. E com base, fechamos aqui que não interessa mais, com base nesta informação, né, neste gráfico aqui, a gente tem condição de fazer a estimativa de vendas para 2001, usando aquela fórmula, né? E aí, pessoal, eu vou deixar esse pedacinho para você tentar fazer, verificar se o resultado é condizente ou não, né, com a relação de vendas que você tem ali no seu Excel, e depois a gente, na aula síncrona, daí sim a gente tira as dúvidas. Então, com essa exposição, eu vou inserir esse vídeo aí no final do outro. Você tem condição de resolver aquele trabalho para casa que eu mostrei agora há pouco na lista de exercícios, né, o exercício 5 está aqui, né? Tá certo? No mais, a gente se vê aí nas aulas síncronas ou no próximo vídeo.